nos trouxe mais uma vez aqui, Senhor, para te louvar, para te adorar. Mas o intuito ainda mais profundo, nos fazermos conhecedores da tua vontade. Que venhamos crescer na graça e no conhecimento, no aprofundamento da tua palavra. Abençoa cada um desses que aqui estão. Que o teu Espírito Santo fale aos seus corações. Que haja confronto, que haja consolo, que haja edificação no meio de nós nessa noite. Que o teu Espírito Santo esteja sobre mim, no abrir e fechar dos meus lábios, Senhor, para que eu possa falar com a autoridade que vem de ti. Que a tua palavra possa constranger os nossos corações. Que mais uma vez possamos entender as nossas necessidades, em ouvir a tua voz, a cada quarta, a cada domingo, a cada sábado, para que assim venhamos viver conforme a tua vontade, Pai. Que possa haver salvação no meio do teu povo, reconciliação, renovo, revigoramento, Pai. Mas acima de tudo, não nos permita perder o temor e o tremor por ti, Pai. Em nome de Jesus, dai-nos um coração cada vez mais quebrantado e contrito. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é um texto, embora poucos versos, mas bastante importante para os dias atuais. Esse texto aqui, ele vai falar sobre dois assuntos. Embora ele seja pequeno, ele sendo pequeno. O primeiro deles, a gente vai encontrar do verso 22, do verso 41 ao verso 45, que é sobre cristologia. Quem é Cristo? Parece que é uma pergunta fácil de se responder, mas nós vamos ver que não é. E essa pergunta que o Senhor faz aqui, ela é crucial para que se entenda de verdade. Então, a primeira parte aqui do nosso sermão, do verso 41 ao 45, é sobre cristologia. Quem é Cristo? Quem é o Pai dele? Certo? A segunda não deixa de ser importante. E aqui eu vou repetir o que eu tenho costume de falar aqui para os irmãos. A maior estratégia de Satanás nunca foi tocar na alma das pessoas, na alma não, tocar no corpo das pessoas, adoecê-las, embora que ele possa fazer isso com a determinação do Senhor. Isso é muito claro lá em Jó. Só lembrando os irmãos, não foi Jó que pediu a permissão do Senhor para tocar em todos os sentidos na vida de Jó. Foi o próprio Deus que disse, vai lá. Então, a segunda parte que nós vamos estudar nessa noite é aquilo que eu repito. A estratégia principal de Satanás, que é o engano. E aqui o engano vai estar transvestido de hipocrisia. Hipocrisia nada mais é do que você falar uma coisa que você não acredita, ou falar uma coisa que é verdade, mas que você não vive. E aí, entre as palavras e as ações vão chancelar as palavras ou vão anular as palavras. Então, duas coisas importantes nessa noite. Quem é Jesus? E um alerta que ele vai chamar a atenção. Cuidado com os hipócritas que ensinam coisas que não são verdades. Você já deve ter ouvido essa expressão. Não, fulano falou uma meia-verdade. Meus irmãos, não existe meia-verdade. O que pode acontecer é uma verdade não absoluta, no sentido de que você precisa estudar mais um pouco para entender o complemento dessa verdade. Que é interessante, que parece que o Senhor vai falar em enigma aqui para eles. Mas na verdade não. O que eu vou aqui sustentar
para dizer que não existe meia-verdade e que existe sim. É uma verdade não completa. Para que a gente possa entender a completude dela, temos que fazer aquilo que no sermão passado eu disse que Jesus chamou a atenção dos escribas, dos fariseus, né, dos saduceus, que queriam questionar ao Senhor. E o Senhor diz assim: vocês estão fazendo uma exegese do texto, ou seja, trazendo sentido para o texto. Eu quero que vocês façam exegese, tire o sentido do texto. Jesus vai fazer isso mais uma vez aqui. Agora olhe para o capítulo 20, para a gente pegar aqui o contexto, para a gente adentrar aqui. Lembre que quando eu comecei o capítulo 20, eu disse assim: irmãos, aqui vão surgir algumas perguntas. Duas direcionadas a Jesus. E essas duas perguntas, uma é questionando a autoridade dele, se você olhar para o comecinho do capítulo. Com que autoridade tu faz essas coisas? E Jesus, de forma sábia e inteligente, contra-ataca eles com outra pergunta. E não os responde. Deixa em evidência. Depois, Jesus é questionado a questão do tributo. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Querendo colocar o Senhor Jesus em uma situação difícil. E antes disso, teve a parábola dos lavradores. E o nosso contexto imediato era os saduceus pegando um texto e colocando coisas nele, aqui que nós chamamos de exegese, e colocando algo que jamais aconteceria. E o que é que eles queriam? Pegar Jesus em contradição. Ah, o irmão morreu, e aí o outro irmão casou com a irmã. Não gerou filho. Morreu também, o outro casou. Foram 7. 7, Senhor, mestre. E aí, na ressurreição, com quem? A mulher que morreu também vai ser a esposa. Aí Jesus vai, responde eles de forma brilhante. E aí, o verso 40, que é o contexto imediato nosso aqui, vai dizer: e não ousava perguntar-lhes mais coisa alguma. Aí agora é a hora de Jesus perguntar. É a hora de Jesus os confrontar. E mais uma vez eu lembro aqui, o que Jesus está fazendo aqui é pregando o evangelho. O que Jesus está fazendo aqui é evangelizando. Aqui nós vamos ver mais uma vez Jesus sendo firme. Nós vamos ver mais uma vez Jesus não poupando em trazer ameaça. Ou seja, infelizmente, nos dias que nós vivemos hoje, boa parte das pregações não ameaçam mais. Elas só trazem palavras de encorajamento, de bênção, sempre colocando o indivíduo em uma situação de que ele será vencedor e de que ele não terá nenhum tipo de intervenção que traga tristeza, angústia, dor. Porque, afinal de contas, ele é filho de Deus. Esse é o ponto. Você, de fato, conhece o Filho de Deus? E aqui, mais uma vez, ele vai trazer, né, uma ameaça. E olha que interessante. A ameaça, normalmente, as ameaças que Jesus faz é sempre direcionado a priori para os religiosos. E não para aqueles que não levam a religião a sério, mas para os religiosos, aqueles que pensam que são, quando na verdade não são. E eles não são simplesmente porque acham que conheceram Cristo, quando na verdade nunca o conheceram. Porque não reconheceram como de fato ele era, de onde ele veio, quem era o pai dele e qual o propósito dele vir ao mundo. Esse é o grande dilema, meus irmãos, que as pessoas deveriam ficar preocupadas em entender. Então vamos para o texto. Quando nós lemos em Mateus capítulo 22, Marcos capítulo 12, vai estar esse mesmo episódio. Só que em Mateus, são duas perguntas em uma. Aqui Lucas resolveu ficar com a segunda parte da pergunta. Então, só para você ficar ambientado, vamos lá para Mateus, só para você perceber aí qual era a primeira pergunta. Mateus capítulo 22.
para a gente ficar com o contexto. Marcos vai ser a mesma coisa de Lucas. Mateus capítulo 22, só para você entender. Olha o que o texto vai dizer aí, ó. Verso 41. Que o nosso texto aqui, que também, coincidentemente, é o verso 41, diz assim, no nosso texto de Lucas. Então Jesus lhes perguntou. Perguntou a quem? Aí Mateus vai dizer a quem Jesus está perguntando. Marcos e Lucas colocam a segunda parte da pergunta. Mateus coloca a primeira e a segunda. Aí nós vamos ver quem é que Jesus está perguntando agora. Antes perguntaram a Jesus, que autoridade tu faz isso? A gente deve pagar imposto ou não? E aí, quando fulana morrer, com quem ela vai casar? Me responde aí. Jesus foi respondendo. Agora é minha vez de perguntar. Jesus vai perguntar quem? Aí Mateus vai responder para a gente. Ó. Verso 41 de Mateus. Reunido os fariseus, interrogou-os. Olha a pergunta. A primeira, que não está lá no nosso texto de Lucas. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Aí eles respondem, de Davi. Eles respondem, de Davi. Vamos para o nosso texto? Lucas 20, verso 41. Então, lhes perguntou. Nós sabemos agora que o Senhor está perguntando aos fariseus, aos escribas, aos saduceus, a turma toda ali, os anciãos estão ali. E aí a segunda parte, né, da pergunta. Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Aqui é como se o Senhor estivesse perguntando e já afirmando. Então vamos aqui, irmãos. Vamos entender isso aqui. A resposta dos fariseus, dos escribas, está errada? A priori, não. Ela está correta. Mas ela não é uma verdade completa. A gente não pode chamar isso aqui de meia-verdade. Meia-verdade é mentira. Aqui é uma verdade, mas que não está completa. O que eles estão dizendo aqui está corretíssimo. Agora, o ponto é que eles não se aprofundaram em outros textos da escritura da época deles. Ou seja, Pentateuco, os profetas, os livros históricos, os de sabedoria, eles não se aprofundaram, porque todo o Antigo Testamento vai falar quem é Jesus. E o que Jesus está fazendo aqui, ele já tinha feito isso com a multidão, que aqui exclusivamente o Senhor está perguntando para os escribas e os fariseus, os que vinham interrogando ele. Mas anteriormente, em Lucas e Mateus, nós vimos, em Marcos, que Jesus, em um momento, ele parou, chegou para os discípulos e fez exatamente essa mesma pergunta, em outras palavras. O que é que o povo diz que eu sou? Ou seja, quem o povo diz que eu sou? E aí Pedro se levanta para falar por todos os apóstolos e diz assim, Jesus, o povo diz que tu é João Batista. Outros dizem que tu é Elias. Outros dizem que tu é Jeremias. Outros dizem que tu é um profeta. O Senhor fica calado. A percepção do povo estava equivocada. Jesus não era nenhum desses. Aí Jesus se volta para os discípulos e diz, e vocês? Quem eu sou para vocês? Aí qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo. Quando ele fala Cristo, ele está falando o Messias. Quando ele está falando do Messias, ele está falando o Salvador, aquele que veio morrer pelos nossos pecados, aquele que todos os profetas falam. Aí Jesus diz o quê? Para ele, não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o Pai que está nos céus. E olhe, não podia ser de outra maneira. Se não fosse Deus revelando na pessoa de Cristo essa verdade para Pedro, ele não entenderia como esses aqui não entenderam. E olha que interessante. É muito fácil você reconhecer o reinado, um governo, uma soberania em uma pessoa que já está entronizada, que já tem toda a polpa da glória e da honra. É muito fácil reconhecer.
Se de fato Jesus estivesse sentado num trono, uma legião de exército ao seu comando, com toda a autoridade percebida e vista, certamente as pessoas iam dizer, não, tu não é profeta, tu é rei, tu é soberano. Mas quando é revelado isso para Pedro, quem está diante dele, de Pedro, é o Jesus homem, filho de José, que nasceu numa manjedoura, numa cidadezinha pequenininha, que já está sendo perseguido, e uma grande parte das pessoas dizem que ele é um lunático, que ele é um doido, e que as coisas que ele faz é no poder do demônio. Mas Pedro viu o que de fato todo pecador precisa ver. É esse Cristo que todo pecador tem que reconhecer. Mas, infelizmente, não é esse Cristo que tem sido pregado para muitos nos nossos dias, como foi nesse dia aqui. Por isso a hipocrisia. A gente deve ter cuidado. Então, volta para o nosso texto. Então, Jesus diz, no nosso texto, a ideia aqui é de que o Senhor faz a pergunta já respondendo, já sabendo qual é a resposta deles, né? Fica óbvio aqui pelo texto. Por que vocês dizem que Davi é filho, ou que Jesus é filho de Davi? Eles ouvindo isso, eles poderiam, e os escribas, a ideia é que eles eram os doutores, eles conheciam a Escritura. Quando eu falar Escritura, lembre, não é essa aqui que nós temos hoje. Né? Hoje já está completa, na época era o Antigo Testamento. Então eles conheciam, de ponta a ponta. Então quando Jesus fez essa pergunta, parecia assim, nós sabemos a resposta. Eles podiam pegar a Bíblia deles lá e abrir e começar a citar vários textos onde que se diz que Jesus é filho de Davi, que Jesus viria da linhagem de Davi. É só você ler vários textos. Quando nós lemos Mateus, Mateus sempre vai apontar para o que disseram acerca de Jesus. Quando nós começamos a ler Lucas, Lucas faz questão, capítulo 1 de Lucas, capítulo 2 de Lucas, capítulo 3 de Lucas, ele sempre está falando de Jesus com relação a José, que tem a herança ancestral de Davi, para afirmar que Jesus, o Jesus, homem, ele veio da linhagem de Davi. O Antigo Testamento, como eu disse, também comprova isso. Então, esses caras poderiam abrir e dizer, isso está aqui, ó, está aqui, está aqui, está aqui. Mas antes que eles façam isso, Jesus pega um texto, e aí, aquilo que nós fizemos, né, colocamos como forma didática no sermão passado. Jesus pega um texto para fazer uma exegese com ele. Vamos aqui ver o que é que esse texto diz que vocês conhecem. Olha aqui, mais uma vez, Jesus usando as Escrituras. Todas as vezes que Jesus foi questionado muitas vezes, meus irmãos. Muitas vezes. Fizeram-se muitas perguntas a Jesus. Mas todas as vezes que Jesus ia responder aos questionamentos, ele sempre usava a Escritura. Quando Jesus começou o seu ministério, depois de ser ali batizado por João Batista, foi levado ao deserto, ele foi tentado por Satanás. Quando Satanás fazia os questionamentos, Jesus recorria às Escrituras. Aqui não foi diferente. Quando começaram, no capítulo 20 aqui em questão, quando começaram a questionar a autoridade de Jesus, Jesus usou as Escrituras. Quando começaram a questionar com que poder tu faz essas coisas, Jesus usou as Escrituras. Quando Jesus expulsou o demônio, quando Jesus ressuscitou morto, Jesus era questionado, quando Jesus perdoava pecado, Jesus usava as Escrituras. Aqui, mais uma vez, ele vai usar as Escrituras. Salmo 110. Está aqui o Salmo 110. Olha o que ele diz. Como é que vocês dizem que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, olha o que ele vai dizer. Ó. O próprio Davi declara no livro dos Salmos. Então vou parafrasear. Abre a Bíblia aí, no livro de Salmos. Olha o que é que Davi diz. Eu quero que vocês me expliquem isso daí. O que é que isso quer dizer? Fazer uma exegese. Ver o que é que o texto está querendo dizer com isso aí. O que é que o texto diz? Aí ele vai falar aqui, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Aí o Senhor vem com a pergunta. Se Davi lhe chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Então veja, a concepção de
desses judeus aqui era literal, de que Jesus viria de Davi, ele seria filho de Davi mesmo, de fato. E que ele chegaria para reinar ali, para sentar ali e governar de uma vez por todas. Jesus está na semana que ele vai morrer. Provavelmente faltam 2 dias para Jesus morrer. Ele está prestes a morrer. E preste atenção, irmãos, mais uma vez. As palavras de Jesus prestes a morrer são essas aqui que nós estamos ouvindo. Quem ele é. E cuidado com os falsos, ou seja, com os hipócritas. Vou repetir para os irmãos aqui. Jesus está perto de morrer. Eu dei exatamente essa mesma ilustração no sermão passado. Se você soubesse que ia morrer, tivesse convicção que ia morrer dentro de poucos dias, 1 ou 2 dias, o que você diria para as pessoas que você ama? Quais seriam as palavras resumidas que você deixaria para a sobrevivência dessas pessoas e para a esperança dessas pessoas? O que você diria? Certamente, você selecionaria aquilo que você julgaria ser mais importante para que elas pudessem ouvir. Você jamais diria uma coisa qualquer. Você ia pensar profundamente. Rapaz, eu não vou estar mais aqui, então preciso dizer isso aqui. Meus irmãos, é isso que Jesus está fazendo aqui. Isso deve nos chamar a atenção. Jesus está perto de morrer. Quais são as palavras dele? Você sabe de fato quem eu sou? Você tem se preocupado com aqueles que têm falado de mim? Será que eles estão apresentando a mim de verdade? Será que aquilo que você está ouvindo acerca de mim é verdade? Repito, a maior estratégia de Satanás sempre foi e sempre será o engano. Meus irmãos, só basta lembrar como foi que o homem caiu. Como foi que o homem caiu? Foi com engano. O homem não caiu por possessão. O homem não caiu porque Satanás tocou nos seus bens. Parafraseando diretamente com o texto de Gênesis. Satanás não chegou e tocou fogo. No parque. Na selva. No jardim de Adão. Para ele se revoltar e murmurar e cair. Satanás não amarrou, né, a prosperidade de Adão e Eva. Não foi isso. Ele os enganou. Sagazmente. Essa é a principal estratégia dele. Jesus, repito, está perto de morrer, deixa esse alerta. Aí lembre, Paulo, Atos vai dizer, capítulo 27, se não me engano. Ele sabe que vai morrer, ele vai nessa mesma perspectiva. Cuidado com os que vão enganar. Quando nós estamos lendo a Bíblia, vai chegar Apocalipse. Onde é Apocalipse? Judas. Judas vai falar de um assunto, aí de repente ele é levado pelo Espírito Santo para falar sobre os hipócritas, os falsos pastores, os falsos líderes. É exatamente isso aqui que Jesus está dizendo. Então Jesus chama esses homens a olharem para o texto, e eu quero levar você lá no texto para você ver a dimensão do texto. Um texto bem antigo, mas que resume o real propósito de Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, veio para cumprir. Salmo 110. Abra aí. Quero só que você passe a vista sobre ele. Que o Senhor não cite ele por completo. Mas eu quero que você observe algumas coisas interessantes aqui. Qualquer comentarista que você for ler, for ouvir, qualquer pregador que prega a palavra de Deus genuinamente, ele vai dizer, reconhecer que esse salmo aqui é um salmo messiânico, que aponta para Jesus. E, literalmente, coloca a Trindade aqui em ação. Vamos ler aqui os versos que estão no nosso texto. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Salmo 110, Salmo 1, né? Verso 1. Até que os teus inimigos prostrados dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro da tua fortaleza. Dominarás no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente.
Verso 5, o Senhor está à tua direita, ferirá os reis. Verso 6, julgará as nações, ferirá a cabeça de toda a terra. Quando a gente lê esse texto aqui, era o texto que o Senhor está mostrando para eles. Era para eles reconhecerem que esse texto aqui não se tratava, não podia se tratar de um filho 100% homem. Está falando do filho de Davi, de uma linhagem de Davi, sim. Mas eles deveriam entender, eles como estudantes da Escritura, que esse texto não poderia estar falando uma verdade completa. Deveria estar apontando, por isso que a gente já conhece como um salmo messiânico, está apontando para o Messias, e não para um filho. E o ponto que Jesus chama eles a atenção é exatamente a forma como Davi fala. Lá em Mateus vai dizer que Davi estava cheio do Espírito. Então ele fala cheio do Espírito. Disse o Senhor ao meu Senhor. Ele usa a expressão Senhor 2 vezes. Se você olhar aí, é exatamente, né, o que Jesus está demonstrando aqui. Verso 42 do nosso texto. O próprio Davi declara no livro dos Salmos. E aí nós acabamos de ler. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Na cultura judaica, um pai não poderia se relacionar com um filho chamando de Senhor. Era inconcebível. Era o filho que chamava de Senhor. Aí a pergunta, Davi não podia estar falando aqui com o pai dele? Disse o Senhor, meu Senhor. Disse o Senhor, Deus, ao Senhor, meu pai. Isso poderia acontecer se Davi não fosse rei. Isso poderia acontecer se Davi não fosse rei e o pai dele estivesse vivo. Mas não é o caso aqui. Não é o caso aqui. Davi já é rei. Então, jamais. Então, como é que a gente resolve isso aí? Eles deveriam saber, ao olhar para o texto e fazer exegese, que a palavra que aparece para Senhor 2 vezes são diferentes. A primeira é Jeová. A segunda é Adonai. A primeira está sempre relacionada a Deus. E a segunda, sempre relacionado a Cristo, ao Filho. É isso que a teologia diz. Eles deveriam saber. Mas eles estavam cegos para entender. Porque eles queriam dizer ao texto aquilo que eles queriam. E não o que o texto estava dizendo. É como se Jesus estivesse dizendo, olha para o texto aí. A verdade completa é que eu tanto sou filho da linhagem de Davi, eu tenho no meu DNA, no meu sangue, o sangue de Davi, mas vai além disso. Eu sou o próprio Deus. Como explicar isso? A Bíblia não se preocupa em explicar. Onde termina o Deus homem, começa o Deus divino. É 100% Deus, 100% homem. Ao olhar para o texto, eles deveriam entender isso. Não, peraí, pessoal. Vamos pensar aqui direitinho. Realmente, o que ele está nos questionando faz sentido. A gente está dizendo que o filho de Davi é um homem que ia reinar no lugar dele. E é esse homem que a gente está esperando. Mas ele não é esse homem 100%, ele é Deus. E ele não vem reinar agora, a gente está confuso. Ele virá reinar depois, porque ele precisa morrer pelos nossos pecados. Olhe, preste atenção que eu vou lembrar de novo os irmãos. Essa turma toda aqui, que está sendo questionada por Jesus, viram coisas que nunca nenhum de nós viu e certamente não vai ver. Não porque Deus não tem poder para fazer. Porque os propósitos de Deus, eles mudam. Deus não muda, mas o propósito dele muda, porque é a sequência do tempo. E mesmo assim, esse pessoal não conseguia perceber que quem estava diante dele não podia ser simplesmente um homem comum. Porque esse Jesus que está aqui, ele demonstrou
com poder maravilhoso, coisas que eles até então nunca tinham visto, mas mesmo assim eles não conseguiam entender. Eles tinham a palavra, eles tinham conhecimento, mas não o conhecimento completo. E por não ter o conhecimento completo, eles não conseguiam enxergar quem estava diante deles. E aqui, mais uma vez, é Jesus dando a oportunidade para os escribas, para os fariseus, para os saduceus, de reconhecerem como Jesus, o Senhor Salvador. Eles não conseguiam entender isso. Bastava olhar para o texto. Mas por que eles não conheciam? Que aprove a Deus assim não fazer. É a soberania de Deus, a responsabilidade do homem. Então Jesus chama eles a olhar para o texto. Olha o texto. Não faz sentido Davi dizer, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita. Tudo isso tem representação. Então vamos lá. Quando ele diz, senta à minha direita, é uma ideia de autoridade. Quando ele diz estrados, colocar os inimigos, um estrado para os teus pés, ele está ali simbolizando a vitória do Senhor, que é imbatível, não tem como mensurar. Muitas pessoas acham que a nossa vida aqui como cristão é estar em uma briga entre o bem e o mal, entre Cristo e o diabo. Nossa briga não é essa. A briga daquele que crê em Cristo é uma briga para ficar santo, para se manter santo. Não é briga como alguns pregam por aí, que você tem que amarrar o capeta, você tem que dizer para ele não entrar em certos lugares, marcar território. Não tem nada disso nas Escrituras. Quando as Escrituras vai falar de batalha, e não fala muito, quando ela vai falar, no Novo Testamento, é lá em Efésios, Paulo vai dizer para a gente se vestir com a verdade. Em outros locais ele vai dizer para resistir o diabo. Em que sentido? Para não cair nas tentações que ele coloca diante de nós. Isso é tão óbvio que quando o Senhor vai ensinar a turma a orar, e está ensinando a gente, ele diz, para que o Senhor nos livre das tentações e do mal. O Senhor nos livre. E como é que o Senhor vai nos livrar? Nos dando discernimento para entender se aquilo que nós estamos vendo, se aquilo que nós estamos ouvindo, vai nos manter firmes no Senhor ou vai nos fazer cair. Essa é a nossa maior luta. Então tem crente que fica desesperado, acha que todo dia quando levanta, né, é Deus brigando com o diabo. Se um dia ele brigou, foi quando ele veio a primeira vez aqui, ó. Mas ele venceu quando ele foi na cruz, morreu e ressuscitou. Mas só que essa turma aqui não estava crendo que Jesus de fato era o Filho de Deus, porque não conseguia enxergar em algo divino nele. E eles estavam com a expectativa errada. Eles estavam esperando um Jesus que ia chegar, como Davi chegou um dia, e todos os seus sucessores, em uma caravana gigantesca, com todos os seus serviçais, com toda a polpa. Mas como é que Jesus chegou em Jerusalém? Nós vimos nos sermões passados. Chegou no jumentinho, de forma despretensiosa, e o povo gritando Hosana, Hosana. Em outros momentos, Jesus, quando multiplicou o pão, a turma já queria colocar Jesus como prefeito, governador. Jesus saiu fora, porque não era o momento. Jesus ainda virá para que se estabeleça o novo céu, a nova terra, que ele reine por completo. Não era ainda. E veja como isso tem relação com os nossos dias de hoje. Tem muito cristão que está querendo num Cristo, que promete que ele vai reinar absolutamente, com toda segurança aqui. Centenas e milhares de pessoas agora, nesse momento, estão diante de professos, entre aspas, pastores, apóstolos, sei lá o quê, ouvindo deles promessas de todo nível possível, dos melhores níveis possíveis para esse mundo, para essa época. E Jesus não passa tão somente de um gênio da lâmpada para satisfazer os desejos da pessoa. Falar de pecado, confrontar, ameaçar, jamais.
Mas o texto aqui tem compaixão e tem ameaça. Verso 44. Se Davi lhe chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Olha aí a misericórdia do Senhor aqui. Pensem direitinho aí. Pensem direitinho aí. Quem é meu pai? É José. José, aí eles tinham que fazer todo o percurso. Rapaz, então ele aí ele tem na veia o sangue de Davi. Mas por esse texto que ele está nos mostrando, que a gente conhece, então ele não é só o filho de Davi, ele é o filho de Deus. O que Jesus queria que eles reconhecessem foi o que Pedro reconheceu. Tu és o filho do Deus vivo. Tu és o filho do Deus vivo. Essa é a verdade completa. A verdade não completa é a que eles estavam defendendo quando responderam: é filho de Davi. É filho de Davi. Aí nosso texto vai dizer que, ouvindo todo o povo, incluindo eles, Jesus olha para os discípulos e vai dizer a segunda parte do nosso texto de hoje. Mas antes que eu passe para essa segunda parte, eu vou só reforçar a importância de entender quem é Cristo. Porque se você não entender quem é Cristo, embora que falem o nome dele, embora que até preguem um texto e digam coisas que até são verdades, mas não são verdades completas, você pode ter aceitado um Cristo que não é o Cristo que salva. E você passar a vida toda achando que creu em Cristo, no Cristo que salva, e pense no grande desespero seu, quando for o grande dia, seja pela sua morte ou pelo retorno de Cristo, ele olhar para você e dizer assim, ó, não te conheço. Não te conheço. Não sei quem é você. Não, mas eu ouvia sermão sobre você. Não era sobre mim que você ouvia. Não, mas eu fui numa igreja que era tua. Não, era a minha igreja. Apocalipse diz que há as sinagogas de Satanás, há as igrejas de Satanás. Paulo também diz que Satanás se transveste de anjo de luz, de ministro de justiça. Ele não diz lá anjos das trevas. Ele não diz lá ministro da injustiça. Ele diz anjo de luz, ministro da justiça. E aí, como é que eu vou diferenciar? Você só vai diferenciar se você, de fato, tiver conhecido o Cristo verdadeiro. Porque se você tiver conhecido o Cristo verdadeiro, o Espírito dele vai estar em você e ele vai lhe levar a sempre estar estudando as Escrituras e você vai ter discernimento para entender. Quando aquele cara lê o texto, quando aquele cara começou a explicar o texto e que ele começou a levar sentido para o texto que não está no texto, você vai perceber. Agora, se você não tiver tido o conhecimento do Cristo verdadeiro, você vai achar que aquilo faz sentido. Eu já disse aqui inúmeras vezes aqui. Percepções de pessoas que abrem a Bíblia, lê o texto e começam a dizer um monte de coisa que não está no texto. Eu contei aqui a história, e vou repetir para os irmãos, de uma pessoa que era daqui da igreja, né, mas que quando estava muito cansada, aí a igreja para ele ficava longe, aí ele ia assistir o culto na igreja mais próxima da casa dele. Ele não queria nem saber qual era a denominação, o que é que aquela igreja cria. Ele entrava e ia assistir. E aí ele contou que foi para essa igreja, sentou lá, teve o louvor e tudo mais, e na hora da pregação, o pastor abriu o texto lá em Mateus, né? Naquele texto lá dos fundamentos, um que construiu a casa sobre a rocha, o outro que construiu sobre a areia, e ele pensou, rapaz, um texto bom. E aí o indivíduo leu o texto todinho, depois que ele leu o texto todo, ele fechou a palavra de Deus e foi e disse 10 coisas que acabam um casamento. Aí começou a dizer um monte de coisas que não tinha nada a ver com o texto. Nada a ver com o texto. Isso não tinha nada a ver com o texto, não tinha nada a ver com Cristo. Isso não tinha nada a ver com Cristo, Cristo não está comprometido com essas coisas. Aí um monte de gente está revoltado. Não, o Senhor me prometeu e o Senhor não cumpriu. Mas será que foi o Senhor que disse? Você só vai conseguir entender
o que é de Deus, o que não é de Deus, se você um dia de fato se encontrou com ele na pessoa de Cristo. E onde é que eu encontro Cristo hoje? Onde é que eu encontro Cristo hoje? É na Escritura. Hebreus deixa bem claro, tendo Deus falado outrora aos pais de muitas maneiras, pelos filhos, pelos profetas, pelos pais aos filhos, pelos profetas, hoje ele fala pelo Filho. Por isso essa pergunta, meus irmãos, a gente tem que saber a resposta. Quem sou eu? Quem é Cristo? Um indivíduo que diz que reconheceu Cristo como Salvador e não teme o pecado, e não abandona o pecado, não pode ter tido um encontro com Cristo. Não pode ter tido. Que é exatamente o que aconteceu com esses caras aqui. Eles não conseguiram crer no Cristo. E aí Cristo, depois que fala isso, ele ora para os seus discípulos, eu tenho algo mais a dizer para vocês. E aí é o que o nosso texto vai mostrar agora. Então entenda, meus irmãos, a cristologia é fundamental para a salvação. Se você não entender, ela aparece mais de 20 vezes. Essa ideia de Cristo querendo ser reconhecido como de fato ele é. Exatamente o que Salmo demonstra. Ele é o Senhor que vai reinar no futuro, ele vai governar tudo e todos. Vai chegar uma hora que não vai ter mais argumento para ninguém, todo mundo vai ficar calado, todo joelho se dobrará e acabou. O tempo de reconhecer é hoje. Aí vem a advertência do Senhor. Olha aí o que o Senhor vai dizer, ó. Guardai-vos, é a ideia de preste atenção, fique alerta, fique com os olhos bem abertos, para ver e ouvir. Para ver e ouvir. Lembra também que eu falei essa questão das pessoas dizerem assim, não pode julgar, não pode julgar. Olha o que a Bíblia mais manda a gente julgar. O que a gente não pode julgar, lembra? É hipocritamente. Se eu estou no mesmo pecado do irmão, eu não tenho autoridade para exortar o irmão se eu estou na mesma prática. Mas se eu não estou naquela prática, é obrigação minha como cristão chegar para o irmão e dizer, olha, você está agindo de forma errada. Conserte-se, você está ofendendo a Deus. Entendeu? E aqui, mais uma vez, o Senhor, quando diz isso, ó, guardai-vos dos escribas. O que é que o Senhor está falando aqui? O que é que o Senhor está fazendo aqui, meus irmãos? Jesus aqui, uma palavra que está muito em voga nos nossos dias aqui, nós não podemos ser preconceituosos. Nós temos que ter tolerância. É a palavra que mais se fala hoje. Tolerância, tolerância. Para pecado, não, irmão. Não, irmão. Para pecado, não. E qual é o pecado aqui? A hipocrisia. E olha o que é que Jesus faz. Jesus está pregando para a multidão todinha. Um monte de gente, está lá os escribas, os fariseus, e o Senhor cita nome. Cita nome. Guardai-vos dos escribas. Hoje, para algumas pessoas, se o pastor disser assim, ó, cuidado com os mormos, cuidado com os católicos, cuidado com os testemunhas de Jeová. Pastor, o senhor está sendo preconceituoso? Pastor, o senhor está sendo intolerante. Olha o que Jesus está fazendo aqui. Multidão é multidão, tem muita gente. Então imagina a cena. Só por um segundo, imagina a cena. Jesus conversando com os escribas. O que é que vocês pensam que eu sou? Quem eu sou? Responde aí. Quem é Jesus? Não, Jesus é filho de Davi. É filho de Davi? Só isso? Abre as escrituras aí. Olha esse texto de Davi aí. Rapaz, entende direito. A verdade completa é que ele é filho de Davi, sim, mas também ele é filho de Deus. Aí o que Jesus faz depois? Olha para os discípulos e assim, ó os escribas aí, ó. Vocês tenham cuidado no que eles ensinam. Vocês olhem para a vida dele, observem, julguem eles. É isso que Jesus está dizendo. Julguem eles. Por isso, meus irmãos, que o cristianismo foi perseguido no primeiro século. Porque antes de Jesus surgir, havia muitas religiões, todas de baixo.
da autoridade do governo de Roma, do Império de Roma. Então, todo mundo cultuava o seu Deus na boa, na boa, na boa. Mas quando o cristianismo chegou e começou a arrebanhar pessoas, o cristianismo foi o único que disse assim: só tem um Deus. Só tem um Deus. E aí o negócio começou a ficar feio, porque as outras religiões começaram a dizer para o Estado: olha aí, essa religião desse tal de Cristos ou Crestos está dizendo que só o Deus deles é certo. E chegou uma hora que os imperadores faziam as suas estátuas para serem adoradas. E todas as outras religiões pagãs adoravam a César e adoravam também os seus deuses. O cristianismo diz: não, eu nem adoro a César e nem adoro outros deuses, eu só adoro o único Deus verdadeiro, que é esse aqui. Tolerância zero. Jesus mostra isso de novo aqui. Hipocrisia zero. Está aqui os hipócritas, os escribas, são hipócritas. Dizem que me conhecem, mas na verdade não me conhecem, porque não me reconhecem aqui como salvador deles. Então, cuidado com eles. Eu fico imaginando Jesus apontando. Estou sendo pesado, irmãos? Eu acho que Jesus olhou, tá aí os escribas aí, ó. Cuidado com esses caras. E eu vou dizer para vocês, eu fico imaginando eles todos constrangidos. E o Senhor, eu vou dizer as características deles. Aí o Senhor vai dizer aqui, ó. As características deles aí, ó. Depois desse alerta que está aqui, guardai-vos dos escribas. Ele começa a dizer algumas características deles aí, ó. Preste atenção. Querem andar com vestes compridas. Primeira. Amam saudações nas praças. Segunda. Gostam de sentar nas cadeiras, as principais cadeiras das sinagogas. Quarto. Amam os primeiros lugares nos banquetes. Quinto, devoram as casas das viúvas. E sexto, fazendo pretexto com largas orações. Aí o final diz o quê? Olha aí, ó. Estes receberão maior condenação. Estes quem? Os escribas. Então imagina a cena, meus irmãos. Jesus na igreja de domingo pregando esse sermão, aí um monte de escribas sentado, assim como vocês estão, olhando para ele, e ele falando deles, na frente deles, para outras pessoas, e dizendo quem eles são de fato. Eu fico imaginando a cena novamente, as pessoas olhando de lado: é esse aqui que o Senhor está falando aí, ó. Olha aí as vestes dele, onde é que eles estão sentados? Ah, eu vi eles, como é que eles oram. Ah, eu vi como é que eles estão fazendo na casa daquela viúva. É Jesus discernindo para eles, sem nenhum medo, nenhum constrangimento, confrontando. Entendeu, irmãos? Por isso que ele foi morto. Por isso que todos que vieram após ele, que pregaram como ele pregou, também foram mortos. Mas morrer por Cristo é problema? É não, porque ele ressuscitou, irmãos. Esse é o ponto. Então olha aí Jesus dizendo. E olhe como isso é forte. A questão da hipocrisia de homens que não vivem o que pregam e pregam, muitas das vezes, aquilo que Jesus não disse. Então, aqui, só alguns textos aqui, para você entender a artimanha de Satanás. Como é o engano de homens que estão na frente se dizendo ser enviados de Deus, quando na verdade não são. Vou citar só alguns aqui, ó. Por exemplo, Deuteronômio 13, de 1 a 4, vai dizer assim, ó. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-lo, não deem ouvido às pessoas à profecia daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está expondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração, de toda a alma. Siga somente o Senhor, seu Deus, e tema ele somente. Você prestou atenção no texto aqui? O texto aqui afirma que eles faziam, esses profetas, prodígios, faziam milagres. Mas logo depois induzia ao erro. E aí o Senhor diz: ó, fiquem espertos com esses hipócritas.
Deuteronômio 13, de 1 a 4. Você pensa que parou? Jeremias 14, verso 14. Então disse o Senhor: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis, ilusões de suas próprias mentes. Mateus capítulo 7, que eu já citei. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Filipenses 3:2. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com que mutilam a carne. 2 Pedro 2, de 1 a 3. Olha aí. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vós falsos mestres, falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repetindo a destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Não há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. 1 Timóteo, eu estou saltando, são muitos textos. 1 Timóteo 4, de 1 a 2, vai dizer assim, ó. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, que é os tempos que nós estamos vivendo, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Como essa doutrina aqui, que eles não completavam. Não, Jesus é o filho de Davi, homem, não é Deus. Isso acabou com o cristianismo, porque precisava ser Deus para morrer e ressuscitar. E o Senhor não nos veio salvar do mundo da possessão das autoridades humanas. O Senhor veio nos salvar de quê? Da ira de Deus que nos manda para o inferno. Foi para isso. Muitos textos. Por fim, você pode ler Judas, que vai lá também falar acerca dessa hipocrisia que a gente tem que ter cuidado. Então, Jesus, depois de falar tudo isso, o que ele podia parafrasear aqui? Que a gente deve ter cuidado com essas pessoas que faz questão de demonstrar com suas vestes que ela é santa, que ela é normalmente um enganador, um mestre, que está ali para apresentar o Cristo falso. Ele vem com indumentária que o coloca diferente dos outros, em um patamar diferente. Era assim que os fariseus, os escribas, queriam que as pessoas vissem eles. Então eles andavam bem vestidos, né? Nas bordas dos seus vestidos existiam os lactérios, eram umas franjazinhas que elas tinham uns pedacinhos de objetos que, quando se andava, fazia barulho e chamava atenção. Então, parafraseando com nossos dias, muitos dos líderes que se dizem porta-voz de Cristo, eles gostam de ostentar. A primeira coisa que a gente tem que se atentar, que o Senhor está dizendo aqui, é: o evangelho, ele nunca foi um evangelho de ostentação. Muito menos aqueles que o representam. Nunca foi. A turma fala muito de prosperidade hoje, mas quando você olha para as Escrituras, você não vê essa ostentação em Jesus, nos apóstolos. Você não vê isso. Então está aqui muito claro e objetivo. A obrigação que nós temos como cristãos de olhar para as pessoas, como elas se comportam. Aí ele diz, né? Eles fazem questão de andar com roupas especiais. Segunda coisa, de receber saudações nas praças. É uma coisa muito comum para esses que a gente deve identificar como falsos líderes. Eles gostam de serem ovacionados. Eles gostam de serem aplaudidos. Eles puxam isso, eles induzem isso. Eles querem muito mais aparecer do que a pregação de Jesus. Essa é a segunda característica que o Senhor mostra para a gente, que a gente tem que olhar. E quando eu falo isso aqui, eu estou imaginando vários que eu vejo na televisão, não vejo mais tanto, né? Inclusive, esses dias agora eu ia chegando na minha casa, estava tendo uma igreja lá, um evento, muito carro. Quando eu ia passando de longe, eu vi só aquele cara de terno. Pense no terno.
Rapaz, o cara parecia um LED. Sabe, o cara... Eu disse para minha esposa, rapaz, olha o terno do cara. Aí eu só me lembrei do texto, ó. Pastor, você tá julgando? Tô mesmo, o texto tá mandando. Eu olhei pro cara, se eu fosse ouvir esse cara pregar, eu ia ficar de olho aberto. A roupa dele, muito glamurosa, tá querendo aplauso, é o segundo passo aqui. Tá querendo ser reconhecido pelas suas prerrogativas. Doutor, mestre, era assim que eles gostavam de ser considerados, os escribas dos fariseus. Rabi, meu pai na fé. Né? E hoje, nos nossos dias, o meu apóstolo, o meu bispo, aquela coisa toda. Cuidado. Aí o texto continua e vai para a terceira. Ocupar lugares importantes na sinagoga. O que o texto está condenando aqui não é você chegar e sentar nessas primeiras cadeiras. O pessoal morre de medo de sentar nas primeiras cadeiras. Eu acho que eles pensam que é... Não. É quando você senta com a ideia, né, de que você está na frente para todo mundo olhar para você. Lembra como era aqui antigamente? E parece que a ideia do texto aqui não é essas cadeiras aqui, mas as que estão aqui na frente. Lembra que antigamente aqui era assim? Ficava aqui atrás os diáconos, os presbíteros, tudo aqui olhando para a igreja. Ainda bem que a gente não usa mais isso. Porque é uma das características dos hipócritas. Estão aqui na frente para dizer que, né? Estou aqui na frente, eu tenho um grau de espiritualidade melhor do que o seu. Lembra também da história disso aqui ser mais alto? As pessoas acham que aqui, por ser mais alto, aqui é mais santo. Né? Aí o irmão chega e quer falar uma coisa. Não, desse aqui, como se aqui fosse mais santo. Não é isso não. Esses caras, além de gostar de andar bonito, de ver as pessoas chamando ele, ó, lá vai o doutor fulano, que tem doutorado, que tem mestrado, que tem isso, tem aquilo outro. Eles ainda gostavam de chegar nos locais e serem o centro das atenções, todo mundo olhar para eles. Parava aí? Não. Quando ia para as festas, quando eram convidados, queriam ficar nos melhores assentos. Se sentiam dignos. E olha, se não é assim hoje, meus irmãos, presta atenção. Em quinto lugar, gravíssimo. Isso aqui, meus irmãos, para mim tem uma relação muito forte com esses televangelistas da televisão aí, ó. Devoram as casas das viúvas. Esse devorar aqui é a ideia de um animal em caça, que ele mata a sua presa e ele destrói ela por completo. Tira toda a vida dela, destrói por completo. Ele só se satisfaz quando deixa só a carcaça. Olha aí o que o Senhor está dizendo. Com os escribas. Eles são assim. Eles se aproximam daqueles que têm mais necessidade e tira até o que eles não têm. Você não tem noção de quantas viúvas, senhoras, agora nesse momento passam necessidade porque entraram em projetos desses pastores de televisão. Ajude a obra, compre um tijolinho. Aí diz uma conversinha lá, e os pobrezinhos colocam lá em débito automático na conta. Ou às vezes até dão o número, né, da sua aposentadoria para descontar. E esses pastores vivendo regaladamente. Está aqui, ó. Isso já acontecia. O texto está dizendo aqui, procuram as casas das viúvas. E eles chegavam lá, e alguns comentaristas dizem que eles chegavam lá, faziam várias orações, tipo, parafraseando o nosso dia, o Senhor vai te abençoar, nada do que você der para Deus é perdido, Deus vai multiplicar, entendeu? E alguns chegam a dizer que eles fazem exatamente o que muitos fazem hoje, né? Tem muitos pastores, se você não acredite, acredite, muitos pastores que têm o cartão de aposentadoria de muitos dos seus fiéis, das viúvas. E vai tirar um dia desse, a polícia pegou no interior. Um pastor sacando a aposentadoria, né, de vários aposentados da sua igreja. E ele ficava com uma parte e dava uma pequena parte para a dona do dinheiro. Está acontecendo hoje, irmãos. Então, um cara que vive assim, o Senhor está dizendo, esse indivíduo não me conhece, esse indivíduo não prega quem eu sou de verdade. Então, se ele não prega, não tem salvação, não tem redenção, não tem nada a não ser inferno, meus irmãos. E aí, o Senhor vai terminar dizendo que é aquilo que eu disse. O Senhor
não poupou. O Senhor sempre foi direto. E lá vem a ameaça. Mais uma de tantas vezes que o Senhor fez. Olha o que ele diz. E esses receberão maior condenação. Maior condenação. Então parece que não é só ir para o inferno, não. É para o inferno, mas parece que no inferno vai ter categorias de penalidades. E para os religiosos, aqueles que dizem ser cristãos, vai ser mais pesado. Olha o que ele está dizendo aí. Estes receberão maior condenação. Eu não posso entender que maior condenação é tempo, porque inferno não vai acabar. Então eu vou entender que maior condenação é maior sofrimento. Então veja bem, maior sofrimento para esses hipócritas e para aqueles que aceitam a mensagem desses hipócritas. Vão para o mesmo lugar. Deus não vai ter ninguém por inocente. Você não vai chegar lá e vai dizer assim, Senhor, mas eu fui ingênuo, que culpa eu tenho? Esse sem vergonha que me enganou, eu fui fiel ao Senhor. Não. A Bíblia estava lá para você e para eles. Ô Senhor, por que tu não deu um jeito de mandar alguém lá, se aparecesse um anjo enviado por ti, ou meu pai ou minha mãe, e dissesse, ei, sai desse ambiente aí, não escuta esse cara aí é o que o Senhor criticou lá em Lucas capítulo 20 e tal, e tal, e tal. Jesus já tinha respondido aqui para nós, né? A parábola lá, do rico e do Lázaro. Manda lá. Não. Tem Moisés e os profetas, tem a escritura. Eles que ouçam e obedeçam. Esse é o ponto, meus irmãos. Esse é o ponto. Vamos para o final. Como é que eu termino aqui? Algumas aplicações. Primeira parte do nosso sermão, a importância de conhecer a Cristo. E a minha primeira aplicação é para isso. Vou só reafirmar o que eu já disse. É imprescindível a gente reconhecer Cristo. O Cristo, de fato, verdadeiro, o que salva. Pastor, como é que eu sei que, de fato, eu ouvi uma mensagem que Cristo foi me revelado? Vou dizer para você agora. Quando você escuta um sermão que, de fato, está falando de Cristo para você, o seu pecado, ele cria forma, ele cria cor, ele cria gosto, cheiro, ou seja, ele fica percebível em você. Se quando você escuta alguém falar de Cristo e o seu pecado não aflorece ao ponto de feder nas suas narinas, de ofender, ao você lembrar dele, o quanto ele é abominação diante de Deus, certamente não é Cristo que está sendo pregado para você. Porque a Bíblia diz que Cristo é luz. E quando a luz resplandece, as trevas são denunciadas. Então eu costumo sempre dizer aqui para os irmãos, seja no seu devocional, seja nos cultos, a palavra de Deus, ela tem que ofender você. Ofender você para salvar, se você ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador. Ofender você para você se arrepender dos seus pecados, porque mesmo você sendo salvo, você ainda peca, para que você não viva uma vida, né, de depravação, mas sim de santificação. Então, ouvir a pregação do Evangelho do Cristo verdadeiro é sempre ser confrontado. Aqui, nesse ambiente agora, não tem nenhum santo aqui. Todos nós pecamos, seja por ação ou por omissão. Então, todos nós, quando estamos diante daquele que se diz ser pastor, pregador, no meu caso aqui, se você é cristão, você tem que ter discernimento para saber
e conhecer. Esse é o ponto. Como é que você vai julgar uma coisa que você não conhece? Eu já disse isso, vou repetir de novo aqui. Não sou contra a igreja grande, igreja de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, 10.000 pessoas, desde que você conheça o pastor que está pregando para você. Não, pastor, eu sou de uma igreja grande, mas eu não sei nem onde é que o pastor mora, para você ter ideia. Eu não sei nem o nome da mulher dele, dos filhos dele. Então fica difícil de você fazer isso aqui que o Senhor ordenou. Olhar, ver se a vida dele é de hipocrisia. Fica difícil. Como é que resolve isso? Não, na minha percepção bíblica, se existe uma igreja com tanta gente assim, tem que ter muitos pastores. Para que de fato você saiba quem é esse que está pregando para você semanalmente. Se ele está apresentando Cristo de verdade. Meus irmãos, isso não é brincadeira. O que vai valer no final é se você confessou Cristo como seu Salvador ou não. Tudo vai ficar claro. Aqueles que não acreditam em Deus, vai chegar o dia. Que eles vão ter a certeza se Deus existe ou não. Aqueles que acham que estão em igrejas que são de Deus, vai chegar o dia que ele vai saber se foi ou não. Então o que é que eu faço até lá? É que toda pregação eu reconheça Cristo nela, na minha vida. E como é que eu faço para saber se Cristo de fato está sendo pregado? É quando o meu pecado é confrontado. Eu vou dizer aqui o que eu disse ontem na classe Novos Membros, de uma irmã que se tornou membro da igreja. Quando eu cheguei para ela e perguntei, meu irmão, o que fez você querer ficar aqui nessa igreja? E eu não estou dizendo isso para a glória dessa igreja, não, porque tem várias igrejas como essa, que pregam o evangelho. Ela disse, porque eu gosto de ser confrontada. Você não vem para a igreja para ficar rindo, ou muito menos para ficar se emocionando, chorando, chorando, chorando. Não sou contra você rir, nem contra você chorar. Desde que o que faça você rir, o que faça você chorar, seja a graça de Deus. Em você reconhecer o seu pecado, perdoado por Deus, aí você se alegrar, em chorar, em gratidão ao Senhor, por saber, por tanto tempo, você ter afrontado a Ele e Ele ter misericórdia e ter salvado você. Aí sim, você pode chorar e você pode rir. Segunda coisa. Parece que eu estou dizendo as mesmas coisas, né? Cuidado com o que você ouve. Cuidado de quem você ouve. Seja pregação, seja louvor. Uma das estratégias na reforma, da contra-reforma, para querer destruir a obra que Deus estava fazendo com Lutero, foi compor músicas com heresias e com erros para confundir as pessoas. E aí, por isso que Lutero, ele compôs também canções, como Castelo Forte, para mostrar que devemos cantar as Escrituras. Você percebeu que nós cantamos aqui? Nós cantamos a obra do Senhor. Você quer ficar rico? Estude, trabalhe, economize. Mas como nós já aprendemos aqui, todas essas coisas vão ficar. A maior riqueza que todo indivíduo deveria querer para a sua vida é Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E não basta só tê-lo como Senhor e Salvador. Precisa crescer nesse Senhor e Salvador. E esse é meu desejo, meus irmãos, para cada um dos irmãos nessa noite. A Igreja Católica apresenta um Cristo que não é o nosso Cristo, que coloca um monte de mediador. Só há um Cristo, um mediador, é o nosso Jesus Cristo. Os mormons nem se fala. O Testemunho de Jeová diz que Jesus era o anjo Miguel. Não. Jesus era Deus, não era anjo Miguel. E por aí vai. Eu termino dizendo, é duro o discurso? É, mas é necessário. Palavras como cuidado com o preconceito, cuidado com a intolerância. Não faz sentido nenhum com a pregação do Evangelho. Homossexualismo, aborto, adultério, prostituição, tolerância zero.
Hipocrisia, tolerância zero. O que o Senhor fez aqui foi denunciar, na cara, em foco, em loco. Então, se Jesus estivesse aqui hoje, nem toda igreja daria oportunidade para que ele pregasse. Porque ele não ia dizer o que as pessoas querem ouvir. Ele ia dizer o que as pessoas precisam ouvir. E esse é meu papel, meus irmãos. Dizer o que vocês precisam ouvir, não o que vocês querem ouvir. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos sustente. E guardemos isso, meus irmãos. A hipocrisia está aí. Os falsos cristos estão aí. E o Senhor disse, nas vésperas da sua morte, cuidado com eles. E de fato, saiba quem eu sou. Isso vai fazer a diferença no dia final. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela exposição da tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha confrontado os nossos corações, tenha consolado, tenha edificado. Sustenta-nos, Senhor, perseverantemente, na verdade da tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por cada um desses que aqui estão. Que a tua palavra tenha feito morada em seus corações. Em nome de Jesus. Amém.